Leonardo, para a gente começar, para a gente entender o que que gerou esse conflito, o que que chegou a esse impasse, o que que nós chegamos a essa discussão entre território Cinta Larga, território Sabanê. O local onde que é o objeto, né, onde está acontecendo onde aconteceu o conflito na última semana, é uma área específica do Parque Indígena Aripuanã, que fica em Vilhena, fica a cerca de alguns quilômetros de Vilhena, não sei exatamente quantos quilômetros. E nessa região existem 4 aldeias do povo sabanê. E o povo sabanê afirma, né, reivindica a sua ocupação tradicional e originária sobre aquela área. É um povo que há muito tempo pede que a FUNAI faça estudos que comprovem que o povo sabanê tem o direito à ocupação e habitação dessa área, né? Consta aqui no processo que desde 2005 os sabanês pedem que a FUNAI realize esse estudo, mas a FUNAI não realizou os estudos, né, até hoje. Então, isso motivou o Ministério Público Federal, né, deu um motivo para o Ministério Público Federal ajuizar uma ação com base na demora da FUNAI. A ação pede que a FUNAI inicie os estudos para saber se o povo indígena Sabanê tem direito a ocupar aquele território e assim entendeu a justiça, né, que julgou procedente o pedido e concedeu um prazo de 365 dias, um ano, então, para a FUNAI para que a FUNAI faça um estudo de identificação e delimitação das terras tradicionais ocupadas pelo povo sabanê. É importante dizer que o pedido, né, a pretensão do povo sabanê não é específica àquela área, né? Ela quer que seja feito um estudo, olha, né, a FUNAI identifica a partir de documentos, testemunhos, qualquer tipo de prova que os sabanês têm uma ocupação originária em tais áreas, né? E aí, hoje, os sabanês, eles estão naquela área que eles afirmam serem de ocupação tradicional deles, e aí caberá aos estudos, né, da FUNAI apontar o local de habitação e ocupação tradicional dos povos sabanês. Essa área, Joel, ela também ela está situada hoje dentro do Parque Indígena Aripuanã. E o Parque Indígena Aripuanã, segundo o seu decreto de demarcação de revisão de 1989, ele tem como um uso frutuário o povo indígena Cinta Larga, e também o povo indígena Suruí, eu acho que tem mais uma etnia. Não me vem agora o nome da outra etnia. Então, há um conflito, né, uma disputa por um mesmo espaço que fica dentro do Parque Indígena Aripuanã. Por que que os Cinta Larga se sentiram ameaçados ao ponto de sair de Juína e virem aqui até Vilhena? Assim, na avaliação do Ministério Público Federal, a forma como a sentença da Justiça Federal foi divulgada acabou gerando uma desinformação, né, no povo Cinta Larga, porque a sentença ela apenas determina a realização de estudos. Ela não se posiciona a favor de um ou de outro povo indígena. Ela foi, foi dada em razão da demora da FUNAI em realizar os estudos. Só que a maneira como a notícia dessa decisão chegou até os povos, até o povo Cinta Larga, fez parecer que a Justiça Federal tinha dado ganho de causa ao povo sabanê e que aquela área era do povo sabanê e não mais do povo Cinta-Larga. Mas, ao contrário disso, o que na verdade aconteceu foi uma decisão judicial que obriga a FUNAI a realizar estudos para aí sim, né, a partir dos estudos da FUNAI, se definir qual é a etnia que tem direito a ocupar aquela área, ou até mesmo as duas podem ter direito, né, a ocupar aquela área. A gente não sabe qual vai ser a conclusão da FUNAI. Nós tivemos aí na última sexta-feira, né, que os indígenas da etnia Cinta Larga, eles foram interceptados pela Polícia Federal, que estavam aqui próximos de Vilhena, cerca de 20 quilômetros de Vilhena. Inclusive, nós estivemos acompanhando toda essa situação. O Ministério Público também tem auxiliado nessas negociações. Como que tem sido isso?
Sim, com certeza. Eu trabalho aqui em Porto Velho. Eu acompanhei esse caso quando antes eu ainda trabalhava em Paraná, né? Eu trabalhei lá também como procurador da República. Na época, o caso eu tive ele sob a minha responsabilidade e hoje ele está sob a responsabilidade de uma outra procuradora que se chama Caroline Elton. A doutora Caroline, ela está afastada, né, de Rondônia, ela está trabalhando no Pará momentaneamente, temporariamente. Então, eu, como trabalho em Porto Velho e eu sou o representante da Sexta Câmara, que é a área do Ministério Público Federal que lida com os povos indígenas, Uhum. eu participei junto com a doutora Caroline na última semana de muitas reuniões, diálogos, ligações com os povos, trocas de mensagens. Conversamos também com a FUNAI de Vilhena, com a FUNAI de Cacoal, com a FUNAI de Brasília, a Procuradoria-Geral da República, que é o órgão, né, de cúpula do Ministério Público Federal, também trabalhou nesse caso por uma subprocuradora-geral. Então, a instituição acompanhou esse caso porque tinha conhecimento desse histórico. A gente tem ciência das reivindicações dos dois lados, né, por aquela área. E também houve um contato com a Polícia Federal, né, na pessoa do delegado Dr. Ramon, com quem nós conversamos também, e a partir do momento que aqui no Ministério Público Federal que a gente teve essa percepção de que havia elementos concretos que poderia haver um conflito, nós também estabelecemos o diálogo com a Polícia Federal, e aí a Polícia Federal montou o plano de ação, né? Participaram também outras polícias, a Polícia Militar e a Polícia Rodoviária Federal, e nós acompanhamos esse caso, continuamos acompanhando também, né, Joel? Depois disso, depois das decisões da Justiça Federal e depois do plano de ação ali da Polícia Federal que se antecipou ao deslocamento dos indígenas Cinta Larga, agora vão vir os próximos passos, né, que há uma conciliação determinada pela Justiça Federal, inclusive foi um pedido da própria FUNAI, e o Ministério Público Federal também vai acompanhar esses próximos passos e velar, né, que os direitos dos dois povos sejam ali ouvidos, sejam assegurados e que a decisão seja a mais justa e com isonomia, né, possível pela FUNAI. Isso poderia ter sido evitado? É uma pergunta bem difícil assim de responder, né, porque a gente fica imaginando o que poderia ser feito para que isso não acontecesse, né? Eu imagino, assim, Joel, que eu acho que a forma como eles tiveram acesso a essa informação foi assim, o determinante, né? Mas, assim, por outro lado, mesmo nós explicando para os indígenas da etnia Citalarga e também para os sabanês, em que consistiu o conteúdo, né, da decisão, mesmo assim, em certa medida, eles foram irredutíveis, né? Eles ficaram com um receio, né, do que realmente havia sido decidido. Então, é difícil a gente tentar dizer assim o que poderia, o que foi assim, né, determinante e o que poderia ser feito para evitar isso. Mas eu destaco esse aspecto da informação, assim, como uma dos principais fatores para que isso tenha acontecido na última sexta-feira. Agora, como que fica daqui para frente, visto que realmente tem uma divergência ali, né? Vai ter que ser muito bem intermediado pela FUNAI e também por outras instituições. E como que fica toda essa situação de agora para frente? Agora, nos próximos 90 dias, é um prazo que foi fixado pela Justiça Federal, que suspendeu o processo. O Ministério dos Povos Indígenas vai mediar esse conflito, junto logicamente, com a participação das duas etnias, né? Nós esperamos que haja um deslocamento, né, de técnicos do Ministério dos Povos Indígenas para Vilhena, para que essa reunião aconteça de forma pacífica, em princípio num local neutro, na nossa opinião, né? Poderia ser na cidade, por exemplo, né? Não precisa ser em uma aldeia ou outra, a não ser que os próprios indígenas queiram dessa forma, né? Que o direito é deles, eles têm esse protagonismo. Então, os próximos passos é se sentar à mesa, né? As duas etnias, ouvir o outro lado, colocar de forma muito transparente, né, o que cada um vê desse processo e tentar, assim, achar um denominador comum, né, um ponto em comum para que elas resolvam de forma pacífica esse conflito, né, esse iminente conflito que quase aconteceu na sexta-feira da semana passada. E
Nós esperamos também que, se essa conciliação não for possível, que a FUNAI faça o seu trabalho, né, depois de quase 20 anos, realize os estudos para identificação, análise do pedido do povo sabanê para identificar, delimitar e dizer, né, quais áreas são de ocupação tradicional do povo sabanê, que depois de tanto tempo assim a FUNAI tome a decisão e a gente espera também que essa decisão pacifique, né, as etnias assim. E também esse tipo de decisão é uma das naturezas, porque existe também a própria justiça, né, que é para pôr fim aos conflitos. Então, a gente espera que, se não for possível a conciliação, que a FUNAI faça um estudo consistente, com a participação das duas etnias, acompanhamento e supervisão pelo Ministério Público Federal, e também que a Justiça, logicamente, vai participar desse processo, porque existe um processo judicial em que ela acabou sendo envolvida justamente em razão, né, da omissão da FUNAI. Para a gente finalizar, Leonardo, o que que se tira de lição dessa experiência que quase foi trágica aqui no nosso município? Que a questão indígena ela está muito presente, né, nas nossas vidas e às vezes a gente não se dá conta, né, de como que ela no, está ali, né, no, e assim fica uma lição para a gente que os locais onde hoje estão os municípios de Vilhena foram no passado terras indígenas. E esse conflito aconteceu muito próximo de Vilhena e próximo de propriedades rurais, né, que hoje estão ali. Por quê? Porque esses locais foram ocupados há tempos, né, imemoriais e de forma tradicional por essas etnias e estão muito próximo da gente. Então, ter a lição de que as etnias fazem parte, logicamente, do nosso cotidiano, saber que elas estão presentes, que elas têm os seus direitos, e também eu acho que fica como uma lição para todos os poderes a importância, né, dos povos indígenas, de ouvir os povos indígenas, entender por que eles estão pedindo certos direitos, as consequências se isso não forem feitas. Né? Veja, a gente está falando de algo que no passado, né, há muito tempo, isso já deveria ter sido realizado, né, um estudo. E esse estudo não foi realizado e a gente chegou nesse ponto. E fica também como uma lição a importância da informação na sociedade de hoje, né? Entender os procedimentos, entender o que cada um pede, o que foi decidido e levar isso assim dessa forma, né, para os povos indígenas e para a população de um modo geral. E eu acho que seria isso, assim, Joel, na nossa visão aqui do Ministério Público Federal seria isso, assim.